governador do Estado, Tarso Genro, a senhora ministra de Estado-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, e a senhora ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção à Igualdade Racial da Presidência da República, Luísa Barros, damos início ao ato de instalação do Comitê Estadual do Povo de Terreiro. Neste momento, anunciamos a saudação Ancestralidade. Agô, Mojubá Babali, Mojubá Bonã, Mojubá Bará, Luto, Laruí, como seu nome é Atibalado, pode, dela. Esse povo deu na Mojubá, que leva.
Com a palavra, o professor Jairo Pereira de Jesus, assessor teológico do comitê. Prezado governador, prezadas ministras, Luísa Barros e Maria do Rosário, prezado secretário Vulgo, Babadiba e a Sandra Lee, Mãe Vera e demais autoridades presentes. O meu papel aqui nesse momento, também saudando os sacerdotes aqui presentes, é um pouco dizer, enunciar para os senhores e as senhoras as bases políticas e teóricas sobre as quais se assenta essa reivindicação do povo de Terreiro. Queremos dizer inicialmente que nós não estamos aqui enquanto religiosos ou enquanto religião. Estamos aqui enquanto povo detentor de uma visão de mundo, detentor de pressupostos civilizatórios, pressupostos estes que organizam homens e mulheres. E esse comitê se assenta, tem como referência da sua ação política aquilo que Paulo Freire chamou de desafricanização, quando na África ele esteve para ajudar alguns países que estavam lutando pela sua libertação, e ele dizia que os processos de colonização produziu na África um processo de desafricanização. E para que esses países se reconstituíssem, fizessem uma luta de libertação efetiva, eles tinham que passar por um processo de reafricanização. O Balduino cita o Boaventura Sousa Santos, que é também uma base que nos orienta, quando ele fala do epistemicídio. Ele diz que as violências perpetradas pelo colonialismo não foi só uma luta, uma violência de bens material, não foi só uma pilhagem material, ele foi também uma pilhagem epistemológica. Um outro autor também citado pelo Balduino, o Jean Louis Cavetti, fala da glottofagia, que foi também uma outra violência que o colonialismo produziu nos povos africanos. Kabengele Munanga, quando vai discutir os pressupostos que o Ocidente criou para justificar a sua violência, ele diz: acrescentaram-se ao discurso legalizador da missão civilizadora outras tentativas no sentido de reduzir o negro ontológica, epistemológica e teologicamente. Esse comitê também se ancora nos parâmetros que parece que está no passado distante do colonialismo, mas que se presentifica através das relações de colonialidade. É a persistência do que se idealizou para invadir, que produziu as invasões colonialistas, que teve ali, que foi datado, tem um período que ela existiu, mas tem a sua criação mais conceitual, mais da violência, que é a colonialidade. E isso está aí perpassando, inclusive, as políticas que pressupostamente visam produzir ações afirmativas. E aí, o Quijano diz assim: e as relações intersubjetivas correspondentes, nas quais se foram fundando as experiências do colonialismo e da colonialidade com as necessidades do capitalismo, foram se configurando como um novo universo de relações intersubjetivas de dominação sob a hegemonia eurocêntrica. Esse específico universo é o que será denominado como modernidade. O Fábio Leite, que é outro autor que esse comitê se ancora,
diz: existem duas maneiras principais de abordar as sociedades negras africanas. A primeira, chamada de periférica, vai de fora para dentro e chega à África objeto, não a explicitando adequadamente. Essa opção é típica da visão ocidental. Diz também que ela está disseminada e imposta por toda parte, inclusive na própria África. A segunda, segundo Leite, pouco considera a anterior e faz configurar a visão interna. Vai de dentro para fora e revela a África sujeito, ou seja, a África da identidade originária, ancestral, mal conhecida, oferecendo interpretações outras do mundo, surpreendente e distantes das banalidades. Ebossi, citado por Dussel, por Henrique Dussel, diz uma coisa muito triste, que diz assim: tudo começou quando Mutum em Banto, em Quimbundo, Umbundo significa gente, pessoa, ser humano. Tudo começou quando o Mutum experimenta o naufrágio da sua palavra afogada na insignificância, na impossibilidade do não significativo. Isto acontece quando se fala e não se faz compreender, como um animal que grunhe ou um bárbaro que balbucia. Continuando, o Lúcio, citando Ebossi, diz: o Mutum vive tomando consciência do que se tornou, do que a violência da história fez dele. Vive comprovando a inutilidade da apologética e, através dela, da universalidade abstrata. Não chega a convencer a ninguém pela discussão, nem mesmo se faz escutar seriamente. Porque o que lhe é negado, o que lhe é roubado, é a língua. O outro parâmetro, para finalizar, que ancora as reivindicações do Comitê do Povo de Terreiro é o paradigma da afrocentricidade. E aí a Rabaca, que orienta, esse trabalho, diz assim: a afrocentricidade permite que os africanos deslocados, removidos ou desenraizados de seu território cultural e afastados da teoria e das tradições africanas se relocalizem, ou seja, retomem a humanidade, a história e a herança que eles foram negadas, reapropriando-se delas. Achante diz: a ideia, conceituando, diz: a ideia afrocêntrica refere-se essencialmente à proposta epistemológica do lugar, tendo sido os africanos deslocados em termos culturais, psicológicos, econômicos e históricos. É importante que qualquer avaliação de sua condição, em qualquer que seja feita, em qualquer país que seja feita com base numa localização centrada na África e na sua diáspora. A afrocentricidade é um tipo de pensamento, prática e perspectiva que percebe os africanos e seus descendentes como sujeitos e agentes de fenômenos atuando sob sua própria imagem cultural e de acordo com seus próprios interesses humanos. Essas são as bases teóricas e políticas do governador, senhora ministra Luísa Barros, senhora ministra Maria do Rosário, como autoridade, sobre as quais se assentam os pressupostos, a reivindicação e o trabalho que vai nortear a política desse Comitê de Povo de Terreiro. Obrigado. Com a palavra, o Babalorixá Babadiba de Iemanjá. A bênção dos mais velhos, das mais velhas,
dos mais novos. Saúdo o nosso nobre governador, Tarso Genro, ministro Luiz Amaios, Maria do Rosário, nosso secretário Vinícius Vu e demais secretários presentes. A benção Mãe Vera, a benção Mãe Sandali, professor Jário, meu grande respeito ao senhor, que é o nosso grande mestre também, e ao nosso representante aqui da Procuradoria-Geral do Estado, o Vermelho. Saudação. Eu quero também saudar esse momento. Esse momento é um momento que representa uma conquista histórica, não só para o Estado do Rio Grande do Sul, mas uma proposta política que sai daqui para o Brasil. Foram inúmeros os e-mails que nós recebemos de parabenização e, inclusive, sugerindo que a gente leve essa proposta daqui para o Brasil. Nós estamos inaugurando um momento que é um instrumento de politização do nosso povo de terreiro. O que o povo hoje chama de política, nós chamamos de processo civilizatório. Nós chamamos de processo de humanização. Os terreiros, governador, eles mantêm, eles preservam uma tradição que atravessou esse oceano, que é uma proposta política para o Brasil. Uma proposta de igualdade, uma proposta de humanização, uma proposta de avanço. Nenhum governo, em estado nenhum, em país nenhum, há de avançar se colocar em último plano a política de igualdade racial. Que o Estado nos deve, o Estado é país, o Estado e o município nos deve, todos nós já sabemos. Agora me resta saber, governador, quem é que vai liquidar essa fatura. E o senhor está começando isso, saudando e acreditando na nossa proposta. O processo de violência que a escravização que o nosso povo sofreu nas Américas, todo mundo já conhece. As escolas ainda não adotaram esse ensino como na perspectiva que tem que ser abordado. Mas todo mundo já conhece, nós não queremos falar disso. Nós queremos falar do processo civilizatório que o nosso povo herdou e que o nosso povo é o emissário. É disso que a gente quer falar. Nós não queremos mais falar de sofrimento. Nós queremos falar daquilo que a gente pode fazer e da contribuição que nós podemos dar para que o Estado do Rio Grande do Sul seja um Estado verdadeiramente de igualdade. Seja um Estado que olhe todos aqueles que hoje sofrem um processo de indemonização, um processo de perseguição, um processo que a gente chama, às vezes a sociedade não acredita e nega, mas sem sombra de dúvida é o racismo. E esse racismo do governador é perfeito porque ele faz que os nossos iguais se enfrentem e se neguem. E aí todo mundo acaba dizendo que nós somos desunidos. Nós não somos desunidos, não. E nós vamos nos unir, e nós, povos de terreiro, vamos mostrar que nós podemos fazer com que o povo possa se enxergar de frente e possa construir uma política digna para o povo negro nesse estado e para os povos de terreiro. Então eu saúdo e parabenizo pela sua coragem política de acreditar na nossa proposta. E nós queremos contar com o apoio, sim, de todo o povo de terreiro do estado do Rio Grande do Sul e de todo o povo negro do estado do Rio Grande do Sul para construir, sim, essa política. Nós temos na mão um instrumento que vai chamar uma Conferência Estadual de Povo de Terreiro, que é um processo que vai barrar, como se Xangô colocasse o seu machado no topo, o processo de intolerância religiosa que graça no estado e no país. E eu acredito nisso e sei que os nossos orixás jamais iam colocar na nossa mão um instrumento que não fosse senão para nos engrandecer. Então, parabéns a todos nós, parabéns por essa construção, e a gente sai dessa cerimônia e nós já vamos
trabalhar, porque o tempo urge. Tempo é uma divindade que nós temos que cultuar com o Exu, e nós estamos correndo contra eles. Axé. Com a palavra, a Iá Vera Soares. Eu quero abrir minha pequena fala, né? Porque falar depois desses mestres que deram a sua palavra, que sobra para mim dizer, né? Mas eu ainda quero dizer assim, que a nossa ancestralidade está em festa. E é em nome dessa ancestralidade que eu quero cumprimentar meu governador, Tarso Genro, pela sensibilidade de hoje nós estarmos aqui. Cumprimentar a nossa ministra de Direitos Humanos, porque toda a nossa história tem a ver com os direitos humanos, que por muitos anos foi relegado a segundo, terceiro, quinto plano. E quero dizer que a minha ministra Luísa Barros, daquele instrumento que nós tanto sonhamos que ele seja o mais amplificado possível, para que seja o nosso instrumento. Seja sempre bem-vinda, ministra, que na sua gestão nós estamos fazendo essa diferença. E quero também, ao vulgo, a Secretaria de Mulheres, a Secretaria de Direitos Humanos aqui presente, a Secretaria do Conselhão, que tanto foi nosso parceiro nessa construção. Eu não quero pecar, eu quero falar a todos da instituição que entenderam a nossa proposta. E quero também pedir o meu avô, Babadiba, minha bênção, que Mãe Iemanjá, Senhora do Ori, sempre nos dê essa clareza. Meu mestre, professor Jairo, de algumas caminhadas, que constrói, nos diz, nos ensina sim, porque ninguém escreveu a nossa história. E a Sandra ali, que ficou até a madrugada, né, tentando qualificar o nosso processo. E em nome dessa mesa maravilhosa, em nome de Oialajá, Senhora dos Movimentos, Inhansã, e de Xangô, eu quero pedir o meu agô, a minha bênção a todos os babás, a todas as iás que estão aqui presentes. Eu quero que essas iás levantem e aplaudam a nossa ancestralidade, porque estamos dando conta de um legado deixado pelo nosso processo. A nossa ancestralidade está em festa e merece ser aplaudida. Merece estar aqui onde a história desse estado se passou. Foi aqui que os nossos mais velhos passaram. Foi aqui que os nossos mais velhos choraram. E é aqui que hoje estamos recuperando e trazendo o início da reparação política para esse povo que construiu esse povo que teve 1000 apelidos, Pai Santo, enfim, todos nós já sabemos. Mas esse povo também, senhor governador, que vem trazendo um olhar, uma intervenção para um século XXI, século XXII, deixando no passado o século XVIII, século XIX, quando nós só chorávamos e ninguém nos ouvia. Estamos no século XXI e é a partir daqui que o Comitê de Povo de Terreiro traz a sua nova intervenção com a parceria, o entendimento, a sensibilidade das nossas governantes, das nossas instituições, das nossas secretarias, que qualifica a mulher
que lá dentro do seu terreiro mantém a cultura que somos nós, esse povo que foi desterritorializado um dia pelo processo de diáspora. Teria muita coisa a dizer, mas estou contemplada nas falas que me antecederam. E, gente, parabéns para nós. É um passo importante, um passo único, um momento singular, e tinha que ser na minha terra, né? Parabéns, gaúchos. Nós também somos gaúchos. Nós também moramos aqui. Parabéns, meu governador. A caminhada inicia. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que dizer. Não está sendo nada gravado, governador, não. Eu vou dizer. Esse projeto tem que continuar. Se eu não disser isso, eu não sou a política que gosto de ser. E temos que fazer essa política. Esse projeto tem que continuar, essa sensibilidade tem que se perpetuar, essa CEPIR tem que se manter, aquele direitos humanos e os direitos humanos daqui, né, secretária Maria Celeste? E todas as secretarias que comungaram com a nossa proposta entenderam que esse espaço, esse instrumento é um instrumento propositivo. Ele vem propor propostas de ações afirmativas e, mais que isso, de reparações para o meu povo. Axé para todos. Antes de passarmos a palavra às senhoras ministras, gostaríamos de convidar aí a Sandra Lee e o professor Jair Pereira de Jesus, que farão a apresentação de alguns slides ali no Data Show. Bom, gente. Alô. Então, a gente vai passar aqui rápido, governador, ministras e autoridades, um pouco da luta, da narrativa iniciada lá a partir de 2011. Foi isso? 2011, quando a marcha adentrou o palácio e o secretário na época, Vulgo, né, foi aqui, recebeu o povo e foi entregue pelo documento. É essa. Então, está ali o Comitê Estadual, né, do povo de Terreiro do Rio Grande do Sul, uma conquista a partir da marcha pela vida e liberdade. Então, essa marcha, embora já tivéssemos tido marchas anteriores, mas é a marcha do dia 21 de janeiro de 2011 que inaugura o diálogo com o governo do Estado. Neste tema, está aqui colocado, nós abordávamos no seminário a intolerância no Rio Grande do Sul, intolerância religiosa, a ausência da questão racial no governo, a ausência da representação de matriz africana e quilombola no Conselhão. Fazíamos uma entrega simbólica da carta da marcha aos representantes do Estado e do município e entregávamos a carta ao secretário de Estado, chefe de gabinete do governador, Vinícius Vulgo. Ali é o seminário, né, que aconteceu no Sindesprev, que a diferença das grandes marchas do ministro Luiz Abaixo do Brasil inteiro para a marcha do Rio Grande do Sul é que antes de sair às ruas se faz uma reflexão política e teórica. Essa é uma das qualidades da marcha organizada no Rio Grande do Sul. Então ali é uma imagem do evento do seminário. Outra imagem, né? Entregando simbólica em que o movimento social entrega para os representantes do governo, entrega uma carta que depois foi entregue para o secretário público. Aqui só a imagem, né, já fala tudo, né, nós marchando. Em frente ao palácio, né, no dia que o secretário recebeu o grupo. O Abiaxé é de Pará, né? E essa foto foi um pouco
nesse propósito de que a dinâmica do código da existência, ou a dinâmica da vida, Bará, né, que é da palavra Obará, o rei do corpo, né, adentrar o palácio e vai para fazer política. Né? E a imagem do Abiaxé, como aqui já são as imagens ali Babatiba, né? Nossa grande liderança representando o povo de terreiro, apresentando o documento do povo. Bom, aqui foi o grande início, né? De 21 de novembro de 2001, ano internacional descendente, quando os representantes da matriz fazem uma audiência com o governador e entregam um documento contendo as suas reivindicações, que são essas três. Aqui foi a entrada, né? Entrando no palácio. Ali uma foto com o secretário Vu. Ali com o governador, né? Que o governador não recebeu. E foi a mãe velha, a Badiba, leram o documento para ele. E ele brilhantemente fez a reflexão, sabe? Todo o ar. O Badiba lendo, o governador um pouco fazendo uma história aqui do palácio, mostrando aqui a história do palácio. A gente saindo, acho isso. Saindo do evento. Aqui então é a comissão que foi a comissão impulsora, né, do Conselho do Povo de Terreiro, que é onde a gente vai chegar aos nomes ali. Tem Babadiba, Baba Carlos, a Vera, o Numideiro, Luiz Alberto, Professor Jairo, Sandra Ali, Reginete Príncipe, Nuo e o Clóvis Alberto Oliveira de Souza. 20 de dezembro, onde a primeira reivindicação é contemplada com o assentamento no Conselhão. As imagens, né, dessa data. O secretário Marcelo Damies, o grande parceiro. Aqui então, diálogos do CEDES com a presença da ministra Luísa Bairros, onde a Câmara Temática de Proteção Social entregou uma nota de recomendação ao governador Tarso Genro, e aí nós temos a grande participação da nossa companheira e também, né, povo de terreiro, a Emuô, Reginete Bispo, e a entrega da minuta. Aqui também do Diálogos. A ministra Barros merece uma palma. Então, a março do 21 de janeiro de 2013, onde se abordou o projeto urbanístico em função da Copa 2014, processo de descentralização simbólica material de terrenos de Porto Alegre e região. Foi entregue o decreto, né, pelo secretário Vu, e aí então já o secretário Zamora. São fotos, né, dessa audiência. Ali, simbolicamente, a gente colocou a mãe Maria Maria está aqui. Conversando com o secretário Vu, fazendo também a sua reivindicação. Eu vou falando ali, a gente visto falando ali no momento. E essa foto, realmente, a gente tem uma surpresa essa foto. E a foto significa vitória. Depois de uma discussão acirrada, né, do secretário voando, a gente saiu vibrando. Aí, então, tá o decreto de diário oficial, também deu alguns estresses, mas que a gente conseguiu fazer, né? Então, aí a construção, né, da instalação desse comitê, a gente elegeu uma comissão executiva, fizemos muitas reuniões e vai aparecer também umas fotos das reuniões com
representantes do governo, da equipe do gabinete, o Gustavo, o Jordano. Então, aí são as felicitações do Brasil do Rio Grande do Sul. E a gente não botou até a metade, ministra, nas felicitações que vieram de todo o Brasil. Já viajando, inclusive, para postos maiores, inclusive. Então, uma conquista de todos, nós não vamos ler dentro. Depois a gente passa, tem cá. Mas nós vamos passar. Essa é do José Marco da Silva, que é o coordenador nacional da religião Árvore de Saúde, que está organizado em todo o Brasil. Né, ministra? É um trabalho em todo o país. Tem ali o documento dele, parabenizando. Aqui da mãe Menstruação, da mãe Meninazinha, né? Do Rio de Janeiro. Que reforça a luta dos nossos ancestrais. Esse é de Brasília, do professor da UNB, do Tata, que é professor de filosofia lá, também uma felicitação. Um do Haiti, é um professor da UFPEL, que está fazendo doutorado, ele é haitiano e está na França lá, ele faz doutorado no Museu Nacional, e está na França, e mandou da França para o Babadi dar essa felicitação. Diferente do Pará. E aqui então é o ofício do CAR, e que eu gostaria de ler, embora seja para. Só vou ler um pedaço final. Sabemos que será um desafio em tanto, mas cremos na nossa qualidade nata de liderança política nacional. O Rio Grande do Sul já nos deu Getúlio Vargas. Quem sabe um dia nos dê Tarso Genro, presidente do Brasil. Oxalá isso um dia aconteça, pois teremos a certeza de termos à frente dos destinos da nação uma pessoa que tem um compromisso efetivo com a democracia, com a igualdade de direitos, com a inclusão social, com o Estado laico. Cordialmente, em nome do coletivo, Dr. Alberto Jorge da Silva, Podunce Rio Gonçalves, coordenador-geral do CAR, Amazonas. Axé, Anguzo, Moio, Saravá, a todos nós. Passamos a palavra à Sua Excelência, a senhora Ministra de Estado-Chefe da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário. Excelentíssimo senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, Excelentíssima senhora Ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, minha colega de atuação, a quem muito admiro e agradeço a cada dia o trabalho conjunto, Luísa Barros. Quero cumprimentar também os que representam todo este nosso povo da religiosidade de matriz africana, que tanto nos honra em estarmos juntos aqui, Babadiba de Munjá, Vera Soares de Ançã, Sandra Lee de Oxum. Quero cumprimentar a Mãe Maria, abraçar a senhora de todo o coração. Quero cumprimentar o professor Jairo e o secretário de Estado, Ariane Chagas, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Vinícius Vu, o João Vitor, o Ricardo Zamora, o Vermelho da PGE, e o Marcelo Daneres e a Maria Celeste, que eu vi por aqui. Também quero abraçar o secretário de Sapucaí, de Direitos Humanos, professor Adilto, dessa forma cumprimentar todas as representações municipais que possam estar aqui conosco. Olha, meus amigos e minhas amigas, eu quero apenas dizer da alegria de compartilharmos um momento voltado aos direitos humanos, à igualdade racial e à democracia. Estar aqui com vocês, com a decisão política do governador Tarso Genro, estar aqui com lideranças tão vinculadas a uma causa que engrandece o Brasil,
que é a causa da diversidade, da cultura plural, a causa da valorização de um povo que muito oferece a essa nação e que tem encontrado, ao longo desta história, tantos caminhos obstruídos, sendo necessária tanta luta, mas a altivez, o orgulho próprio, o amor à sua cultura, a capacidade de perpassar entre gerações a sua vivência, de pregar o bem, de produzir coisas boas para a nação brasileira e para o mundo, essa capacidade nunca deixou de existir na luta das comunidades de terreiro no Rio Grande do Sul e no Brasil. Ao lado da ministra Luísa Barros, muitas vezes escutando o seu trabalho, atenta ao trabalho que ela lidera no governo da presidenta Dilma, tenho observado o coração apertado do governador, de muitas lideranças das comunidades de terreiro, diante das questões do território. Se de um lado, essa palavra é, professor Jair, invocada quando se fala da diáspora negra, do caminho de um povo retirado do seu próprio continente, para cá trazido e com o desafio também de transformar esse chão e este território em território seu, os projetos de desenvolvimento que estão em curso precisam estar atentos a estes espaços que são sagrados, a estes espaços que contam uma história e que foram e são apropriados por esta religiosidade como um direito, espaços cultuados entre gerações, que de uma geração a outra já recebe, abençoado pelos momentos mais importantes da fé vivenciada dentro de cada terreiro no Brasil. Da mesma forma com que outras religiosidades sempre são defendidas, e nós assim fazemos, para que todos tenham o seu direito de expressão e o seu espaço físico de reconhecimento como materialização do seu direito de existir e de cultuar aquilo que acredita e que tem fé. Da mesma forma, nessa hora, a nossa atenção se volta também para que os projetos de desenvolvimento que estão em curso sejam profundamente respeitosos do território marcado pela fé, pelas comunidades de terreiro. Neste sentido, eu quero somar ao trabalho da ministra Luísa Barros, dizer que estou sob seu comando, como todo o governo federal, sob seu comando e da presidenta Dilma, nas questões que aqui trazemos, e certamente, escutando do governador Tarso Genro e percebendo na sua atitude com o seu secretariado o reconhecimento político desta diversidade como algo a ser valorizado em toda a sua extensão, ocupando os espaços deste palácio com a maior grandeza e com a honra que os senhores e senhoras emprestam a este lugar para que ele mais se dignifique nesta tarde. Certamente nós no Brasil ficamos melhores, ficamos mais fortes, porque sempre valorizando o diálogo interreligioso, devemos destacar que o pressuposto fundamental para o diálogo interreligioso é o reconhecimento da igualdade de direito entre todas as religiosidades como questão essencial para os direitos humanos e questão essencial para a democracia, que são essencialmente interdependentes. Parabéns ao povo de terreiro, parabéns ao comitê, viva a nação dos povos de terreiro do Brasil. Com a palavra, Sua Excelência, a Senhora Ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Barros. Minha gente, senhoras e senhores, muito boa tarde, muito boa tarde. É um prazer enorme estar de volta a Porto Alegre
e dessa vez para celebrar, junto com todas e todos vocês, esse ato de instalação do Comitê Estadual do Povo de Terreiro, cuja história recente foi mostrada aqui agora. Eu digo história recente porque não pude me furtar ao longo das falas que me antecederam de tentar pensar na minha experiência em Porto Alegre quando foi que eu tinha visto uma manifestação tão explícita, né, dessa presença do povo de santo, com suas roupas, com suas contas, etc. Para vocês terem uma ideia, eu saí de Porto Alegre em 1979 e até aquele momento, isso deve ser parte da experiência de muitas e muitos de vocês aqui, a religião, como a gente chamava, né? A gente nem dizia o nome, chamava a religião. Ela era professada dentro das nossas próprias casas, né? Havia os mais velhos aqui, as mais velhas, como eu, devem se lembrar dessa época. Então, do ponto de vista da história, vamos dizer assim, 30 anos é um tempo relativamente curto, né? 30 anos é um tempo relativamente curto. E foi dentro desse tempo, digamos assim, que nós criamos aqui no Rio Grande do Sul as condições e as possibilidades de ter essa visibilidade que nós temos aqui agora, de termos essa presença que temos nesse momento no lugar onde se exerce o poder supremo dentro do Estado. Então, vendo aqui a cada uma e a cada um de vocês, eu me lembro daquelas outras pessoas, aquelas outras lideranças religiosas da época da minha infância, da minha adolescência aqui em Porto Alegre, que são pessoas que já não estão mais vivas, pessoas que tiveram que se esconder para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Dito isso, eu quero dizer também que esse tem que ser, mais do que qualquer coisa, um dia de muita celebração. Eu dizia à mãe Vera que a gente devia pegar e tirar esse tempo de agora, quando eu me dou conta que é sexta-feira, vamos tirar o sábado e o domingo também, para ser muito feliz e para poder celebrar as nossas conquistas. Porque o racismo, nós sabemos, ele não dá trégua, não dá trégua. Você ganha uma aqui e te fazem para perder outra ali adiante. E por isso que para mim é tão importante estar aqui hoje, num momento que é para celebrar essa vitória, porque tivemos um grande golpe essa semana, que foi a impugnação por ação popular dos editais de cultura negra, de cultura e de arte negra, que fizemos como uma ação afirmativa para os produtores e artistas negros desse país. A CEPIR fez isso junto com o Ministério da Cultura e os editais foram impugnados exatamente no momento em que nós estávamos montando as comissões de seleção, portanto, nos preparando para já finalizar esse processo. Mas, sem dúvida alguma, estar aqui hoje, nesse momento, me dá a mim e, por extensão, a toda a equipe da CEPIR a força necessária para reverter essa decisão judicial absolutamente injusta, equivocada, absolutamente injusta e equivocada. Então, é isso. Obrigado a vocês pela oportunidade de compartilhar aqui esse momento e minha saudação ao governador do estado, Tarso Genro, por ter, ao longo desse processo, compartilhado, eu acredito, conosco, com todas e todos vocês, a possibilidade de apreender uma realidade tão importante na história e na cultura do Rio Grande do Sul e que teria necessariamente
necessariamente quis se transformar num compromisso do governo do Rio Grande do Sul em levar adiante essas propostas que, com toda certeza, o comitê agora vai tratar de colocar em prática. Cumprimento também minha colega Maria do Rosário, que tem sido parceira em vários momentos dessa agenda de promoção e de defesa dos direitos humanos no governo da presidenta Dilma. Cumprimento a todos os secretários e secretárias estaduais, na pessoa do secretário Vinícius Bu, que, pelo que a gente pôde ver na história, foi quem acompanhou de perto todo esse processo e contribuiu para que nós chegássemos aqui até esse momento. Cumprimento também as lideranças, as representantes e o representante das lideranças de matriz africana, meus respeitos a Babadiba, a mãe Vera e a mãe Sandra Lee, e meus cumprimentos a Jairo, que tem, com sua experiência, e com o seu trabalho desenvolvido não apenas no Rio Grande do Sul, mas já fomos parceiros de trabalho na Bahia também, Jairo, que é uma experiência que eu acho que nos formou em vários sentidos, para que nós estejamos onde estamos, Então, muito obrigada e minha saudação a todas e todos vocês. Neste momento, procederemos à leitura do ato de designação junto à nominata. O governador do Estado do Rio Grande do Sul designa para integrar em Comitê Estadual do Povo de Terreiro, que tem como finalidade propor, sugerir, apontar e elaborar políticas públicas voltadas ao povo de terreiro e às populações de ascendência africana, os abaixo relacionados. Pela Administração Pública Estadual, o Gabinete do Governador, Gustavo Moraes como titular, Jordano Borba suplente. Coordenação de Assessoramento Superior do Governador, Jussara Dutra e Milton Viari. Casa Civil, Paula Aurélio Carvalho e Luciano Peralta. Secretaria-Geral de Governo, Luciano Mendonça e Tatiana Antônia Selva Pereira. Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Reginete Souza Bispo e José Carlos Ferreira dos Reis. Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, Tamara Diogo Soares e Tatiana Teres Gomes. Povo de Terreiro, Comissão Impulsora. Comissão Executiva, Babadiba de Emonjá, Yavera de Ogarajá, Yassa Brahim Oxum. Entidades, Babalorixá, Valmir Ferreira Martins, da Renato Saúde RS, Yalorixá Vera Beatriz Soares, do Fórum Estadual em Defesa da Segurança Alimentar e Nutricional das Comunidades Tradicionais da Matriz Africana, Yalorixá Sandra Lide Campos Bueno, Renato Saúde Pelotas, Cacique de Umbanda Beatriz Gonçalves Pereira, do Movimento Nacional, Bantu, Mona Bantu, Yalorixá Claudete Pereira Costa, Ilearaxá Colocum, assessor teológico Jair Pereira de Jesus, da Associação Nacional dos Teólogos e Teólogas da Religião da Matriz Africana, Afro-Bandista e Indígena. E com Luiz Alberto Ferreira Dias, Escola de Filosofia e Teologia Afrocentrada Estado. Yalorixá Maria de Fátima Curato, Centro-Africano, Iemanjá, Yoxalá, Fraternidade de Ogum, Beiramar. Yalorixá Maria de Fátima Curato Rodrigues, Ilê Reino de Oxalá. Yalorixá Nilza Terezinha Marques, Valimoto, Ilê Axé Yalodê, Abacé de Exumaré. Yalorixá Carmen Holanda, do Centro de Apoio Social Conceição, Edivon Carmen Alves Pereira, Comunidade Terreira Eliaxé Iemanjá, Omiolodó. Babalorixá Hendrix Alessandro, Anzolena de Silveira, MB Onum Ayer, Associação Afro-Brasileira de Estudos Teológicos e Filosóficos das Culturas Negras. Babalorixá Carlos Nunes de Souza, Ilê Axé Exulodê. Yalorixá Marlene Braz Charão, da Congregação Regional Metade Sul em Defesa da Religião Afro-Brasileira Rio Grande. Babalorixá Cláudio Oliveira de Souza, Conselho Estadual de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros. Babalorixá Carlos Fernando Lopes, da Associação de Ordem Religiosa Africana São Miguel Arcanjo. Babalorixá Júlio César da Silva Santos, do Fórum Estadual de Defesa da Segurança Alimentar e Nutricional das Comunidades
festividades tradicionais de matriz africana. Babalorixá, José Romar Mendes, Templo de Umbanda, Nagô Ogum, Sete Ondas, Mãe Maria de Assã. Babalorixá, Flávio Jorge de Guarda Teixeira, Centro de Umbanda, Oxóssi Caçador e Afro Oxumbanda. Ió, Dilmar Luiz Lopes, Centro Memorial de Matriz Africana, 13 de agosto. Babalorixá, Jason de Silveira Pereira, Centro Africano, Nossa Senhora das Graças. Eibon, Selmar Adônio dos Santos Severo, da Sociedade de Caridade Divino Espírito Santo, e Babalorixá, Marandé Souto, Selaiano. Daí, Axé Ogum, Ojolá. Assina Sua Excelência o senhor governador do Estado, Tarso Genro. Neste momento, pedimos Sua Excelência ao senhor governador do Estado, Tarso Genro. Querida companheira de Utopias e Ideais, Maria do Rosário, nossa ministra de Direitos Humanos, querida companheira de Utopias e Ideais, Luísa Bairros, nossa ministra de Promoção da Igualdade Racial, minha saudação ao nosso companheiro da Procuradoria-Geral do Estado, Carlos César Delia, PP, que sempre tem um papel destacado na elaboração dos nossos documentos normativos e políticos quando se trata de questões relacionadas com os direitos humanos e os movimentos sociais. Meu secretário de Estado, quero saudá-los todos fraternalmente, mencionando aqui o secretário Vinícius Zul, que foi ainda como meu secretário-chefe de gabinete coordenador desse processo político mandatado diretamente por mim, o senhor representante da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, doutor Luciano Antônio, a senhora Vera Soares, querida companheira, Vera Soares, em seu nome quero saudar todos os integrantes do Comitê Estadual Povo do Terreiro, professor Jairo, uso o seu nome da mesma forma para saudar toda a comunidade afrodescendente do Povo do Terreiro aqui presente. Demais autoridades já mencionadas pelo protocolo. Então, conversa um pouco informal, porque no momentos como esse a gente tem que fazer uma certa regressão no tempo e refletir sobre o que efetivamente nos trouxe até aqui e que constitui a reflexão toda da memória como um elemento da cultura. Nós estamos fazendo aqui cultura e políticas públicas, inspirados pela movimentação que os trouxe até o Palácio como uma demonstração de confiança de que o nosso governo saberia ouvir-os e produzir com vocês esta definição e essa obrigação pública do Estado de desenvolver políticas públicas relacionadas com os povos do terreno, ou o povo dos terrenos. Um momento em que nós vivemos na representação pública, sempre temos episódios que são marcantes na vida política da gente. Alguns são marcantes porque são momentos difíceis, outros são marcantes porque são momentos belíssimos, e outros são marcantes porque são momentos de definição, e de muita tensão, e de muita disputa. E eu, na minha vida pública, o momento de maior dureza, de maior tensão que eu atravessei foi composto por duas grandes políticas. Duas grandes políticas que estão aqui representadas hoje por ministérios do governo federal. Políticas representadas
por uma cultura pública que se desenvolveu e que repercute na organização, fortalecimento de ministérios. O Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério da Igualdade Racial. Os dois que têm a sua correspondência no nosso governo, e que nós trouxemos essa estrutura para o nosso governo a partir dessa experiência. Quais foram os dois grandes temas que geraram essa dinâmica política que nos traz aqui? O tema da tortura, está aqui a Comissão da Verdade hoje, e o tema da política de cotas, e está aqui o nosso Ministério da Igualdade Racial. Esses dois temas que eu tive a honra de coordenar em diversos ministérios do governo do presidente Lula, eles proporcionaram os ataques mais virulentos e mais odiosos que eu sofri na minha vida toda. Só que sofri com muito orgulho. Eu sabia o lado que eu estava. Eu sabia o lado que os meus atacantes estavam. Em relação à política de cotas, quando nós introduzimos a política de cotas do ProUni, que dobrou o número de negros e afrodescendentes, em geral, na universidade pública, eles diziam que isso iria fazer decair o padrão das universidades. Dobrou nas universidades privadas a presença de negros e afrodescendentes. Depois nós expandimos esse movimento para as universidades federais. E as universidades federais, a maioria do país hoje está adotando esta política de cotas. Portanto, criando políticas de discriminação positiva, minimamente compensatórias para o significado que teve aqui no Brasil a presença da comunidade africana ao longo da nossa história e o conjunto de valores que ela agregou a partir da miscigenação que formou este terra-povo brasileiro. Esta política foi uma política combatida por uma outra razão também, porque ela gerava uma dialética de esclarecimento da sociedade e colocava o Estado como devedor da comunidade. Ou seja, o Estado institui uma política para minimamente compensar um processo de apartheid racial, exploração racial, com pressupostos econômicos duros para o desenvolvimento do país colonial. Isso aí se expunha claramente como uma dívida. Isso aí fazia uma certa dor na consciência branca reacionária, não em todos os casos, mas uma minoria muito influente que transitava por no interior dos meios de comunicação verdadeiras ofensas a esta política e ao ministro que as patrocinava em nome do governo do presidente Lula. E a questão da tortura, que eu tive a honra de levantar e protagonizar um grande debate nacional sobre isso, na qual, política essa, nós defendíamos que a lei de anistia não deveria ser aplicada aos torturadores, a quem matou, a quem torturou, a quem humilhou, a quem estuprou nos porões da ditadura. A resposta que davam a esta política era que isto seria revolver o passado, que isso seria não contribuir para a paz política no país, quando nós dizíamos ao contrário, só revelando a verdade é que se poderá construir alicerces da paz, inclusive alicerces do perdão.
do perdão, que o Estado pede às pessoas, não ao perdão que ele concede a quem matou, quem estuprou, quem se prevaleceu de uma função pública para humilhar e agredir o seu semelhante. Vejam a convergência. Tortura e raça. Tortura e discriminação racial. Tortura e cotas. Compõem o mesmo contexto. Porque ninguém foi mais humilhado, ninguém foi mais torturado, ninguém foi mais vilipendiado do que o povo negro e o povo indígena na formação da história do país. Me lembro quando nós formamos aqui, por sugestão de um pai de santo que já nos deixou, Pernambuco, nós formamos aqui na Prefeitura de Porto Alegre, pela primeira vez, a assessoria especial do negro, para que nós trouxéssemos para dentro do meu gabinete a questão da cultura afro-brasileira, da cultura africana, dos direitos humanos, da defesa do direito à opção religiosa, à opção cultural, o respeito que o Estado deveria conferir, não somente a algumas religiões, mas a todas as religiões. E naquele momento nós conversávamos, eu e Pernambuco, que era o meu pai de santo, como ele dizia, e o Pernambuco trazia para mim uma reivindicação para a assessoria, que nós determinássemos por lei municipal um espaço para fazer aquilo que ele jocosamente chamava do macumbódromo, um lugar onde as casas de religião poderiam ali fazer as suas manifestações, os seus serviços religiosos. Eu disse para ele: pai Pernambuco, pensa bem no que isso estás me pedindo. Vocês têm o direito de fazer isso em toda a cidade, em todos os lugares que vocês querem, e não em um lugar reservado. O Pernambuco estava fumando o cachimbinho dele, tirou o cachimbo da boca e disse: tu tem razão, seria mais uma apartheid que nos submeter. Esse tipo de experiência, esse tipo de vivência é que vai formando uma consciência pública verdadeiramente democrática, onde as pessoas não são olhadas, não são enxergadas pelo poder público a partir da sua condição racial, as suas preferências culturais, a sua identidade religiosa, e são olhadas como cidadãos e cidadãs que merecem o mesmo respeito do poder público e, em casos concretos, políticas, inclusive, especiais, para que as pessoas possam expandir todas as suas potencialidades espirituais, e morais e culturais dentro de uma sociedade verdadeiramente democrática. Então nós aqui queremos agradecer a confiança que vocês depositaram no nosso governo, vindo até o Palácio, entrando para dentro do Palácio, dialogando conosco, produzindo essas políticas que compõem o elenco do orgulho democrático de um governo que pode dizer com toda tranquilidade, pode dizer com toda a satisfação que olha assim todos os seus cidadãos e cidadãs como iguais, que todos são iguais. Muito obrigado. Agradecemos a presença do senhor Diretor, ajudando por encerrada essa cerimônia.